Oi, gente. Tô gravando esse vídeo porque eu quero voltar nessa mensagem sempre que eu esquecer dela e eu acho que ela pode abençoar a sua vida também. A gente vai falar sobre Lucas 20 e o temor de homens. Bom, primeiramente, seja bem-vindo, que bom que você chegou aqui nesse canal e nesse vídeo, e eu espero mesmo que esse vídeo abençoe a sua vida. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever se você quiser aprender mais sobre a Palavra de Deus e, enfim, me acompanhar nessa caminhada. Eu tô tentando obedecer a Deus nesse lugar e fazer o que Ele deseja. E hoje, essa foi a mensagem que Ele quis trazer pra vocês e que Ele trouxe ao meu coração. Eu vou continuar falando sobre Lucas, né? No último vídeo também a gente falou um pouquinho sobre Lucas 19, e hoje vai ser Lucas 20, porque esses textos têm falado muito comigo. Então, se você quiser ficar com a sua Bíblia, eu acho que é melhor, porque a gente vai ler bastante. E antes de ler, eu queria também deixar uma dica pra você. Se você gosta de ler os evangelhos, uma coisa que é muito interessante dos evangelhos é como aquelas seçõezinhas que são divididas por títulos, né? Como elas têm tudo a ver uma com a outra. Eu sei que, assim, a divisão que a gente tem hoje não é a divisão original, né? De capítulos e tudo mais. Mas você pegar uma seçãozinha e olhar o que tem antes e o que tem depois dela, traz, assim, uma clareza sem tamanho. Tanto que hoje nós vamos ler aqui Lucas 20, de 1 até o 19, que são duas sessõezinhas, mas acompanha aqui comigo. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: Diga-nos, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiu entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, porque não acreditaram nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era, e Jesus lhes disse: Então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: Que tal não aconteça? Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então que está escrito: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eu gosto muito, muito desse texto. Ele sempre pega ali no fundo, né, essa parábola dos lavradores maus. Eu acho que ela é muito, muito, muito forte. E vamos lembrar um pouquinho também o contexto disso aqui, né? O que aconteceu mais ou menos antes aqui de Lucas 20? A entrada de Jesus em Jerusalém. E aí, se a gente olhar Lucas 19, versículo 44, olha o que Jesus fala, né, para Jerusalém: Vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus estava falando sobre como estava duro o coração de Jerusalém, né? De todos aqueles que Deus preparou o tempo para que eles viessem, mas eles não conheceram esse tempo. Então a gente vê aqui essa pergunta dele sobre a autoridade de Jesus, né? Você acha mesmo que os escribas e os fariseus, eles queriam saber de onde vinha a autoridade de Jesus? Ou essa pergunta foi um teste, né? Como tantas outras perguntas que aparecem para Jesus aqui nos evangelhos, era um teste, só que Jesus não é besta, né? Jesus testou eles de volta. E aí é interessante que a verdade não importa para eles. É isso que a gente vê nesse texto. Qual que era a resposta deles, né? O que eles diriam se eles dissessem a verdade, que eles acreditavam? Que o batismo de João era dos homens. Logo, eles também criam que Jesus não era Deus, né? Que Jesus também era um homem, porque João veio preparar o caminho para Jesus. Só que o que eles falaram? Olha, se a gente disser do céu, então eu vou falar por que não acreditam nele. Ou seja, não era uma questão de eles crerem na verdade ou não. Era uma questão de aparência. Eles queriam mostrar alguma aparência e responder de uma forma que agradasse a todo mundo. Eles não queriam agradar Jesus no sentido de que eles não aprovavam Jesus, então eles não queriam dar uma resposta que Jesus pudesse usar contra eles, mas eles também não queriam dar a resposta certa para eles, porque o povo poderia apedrejá-los, porque eles criam que João era profeta. Então Jesus simplesmente
não responde. E é muito impressionante, porque assim, eu sempre gostei muito dessa parábola dos lavradores maus, sempre achei ela muito forte. Mas quando você lê ela logo depois do texto que está antes dela, você percebe por que Jesus contou essa parábola, né? Porque foi nesse contexto da pergunta deles, eles não responderam com verdade, porque eles temiam o povo, então Jesus conta essa parábola dos lavradores maus. Se você viu o meu último vídeo, eu falei de Lucas 19, que também fala sobre a parábola das 10 minas, né, de um senhor que se ausenta da sua terra, e essa parábola é exatamente igual, né? Certo homem plantou uma vinha, arrendou e ausentou-se do país. Então Jesus sempre está trazendo isso, né, como uma ilustração mesmo dele que veio, começou o seu reino, se ausentou e vai voltar para a prestação de contas, né, e para, enfim, para a renovação, para a restauração de todas as coisas. E depois mandou servos, o quê? Para que eles lhe dessem do fruto da vinha. Isso é muito interessante, essa parte aqui da parábola, porque se a gente olhar lá em Lucas 3:8, o que João Batista falava quando ele pregava o arrependimento? Lucas 3:7-8, João Batista está dizendo: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podiam fugir da ira vindoura, produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Então o que João disse? Produzam frutos dignos de arrependimento. Quando você vai, então, nesse texto, né, o Senhor, ele manda servos para buscar o fruto com aqueles lavradores, né? Só que eles não tinham frutos, porque eles espancam os servos e os servos voltam de mãos vazias. E esses servos nada mais são do que os profetas, né? Uma ilustração dos profetas que Deus enviou continuamente ao seu povo para que eles se arrependessem, para que eles voltassem, para que eles produzissem esses frutos de arrependimento, mas eles não se arrependeram. Então, qual foi a última chance, o último recurso que Deus usou? E é claro que os profetas eram recursos limitados, porque eles eram homens, mas então o Senhor envia o seu Filho como a última oportunidade deles se arrependerem. O seu Filho que é Deus. E aí o que eles fazem? Eles discutem entre si e dizem: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. A princípio você pode pensar que isso faz sentido, né? A gente vai matar o herdeiro e pronto, aí não vai sobrar mais ninguém para vir aqui buscar o fruto com a gente, né? Só que isso é o que o temor de homens faz na nossa cabeça, né? Ele faz com que a gente olhe para as coisas e elas pareçam até fazer algum sentido, humanamente falando, mas no final elas não fazem sentido algum. Por quê? Qual que era o sentido deles matarem o filho se o pai ainda estava vivo, né? É claro que eles não iam ter herança, é claro que ele ia, como o texto diz, o pai ia vir e ia exterminar eles e dar a vinha para outros, porque é impossível que eles ficassem com a herança, só se eles matassem o pai também. Né? Mas isso já não estava em questão aqui no texto, e isso é impossível. Mas o filho, ele veio para ser morto. Por exemplo, talvez a falta de resposta deles, né, do tipo, nós não sabemos de quem era o batismo de João, né, talvez fizesse sentido, talvez diante dos homens eles não passassem vergonha, né, porque pronto, eles não responderam, então Jesus não pôde contra-responder, né, para eles, por quê? Porque eles já não quiseram responder, porque eles sabiam que a resposta deles não seria certa, né, e que Jesus teria, assim, argumentos contra eles, então eles simplesmente não responderam. E esse raciocínio que o temor de homens faz com que a gente tenha, né, a gente não liga para a verdade. Não é sobre a verdade mais, é sobre a reação das pessoas, é sobre o que isso vai resultar. Assim como eles não se preocupavam com a verdade, aqui também os lavradores maus não se preocupavam com o que era certo, eles só queriam ficar com a vinha que não era deles. Eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Quando a gente teme a homens e não teme ao Senhor, a gente esquece que a vinha não é nossa, que as coisas aqui não são nossas, que as coisas nessa terra não são nossas, elas nos foram dadas por um tempo para que a gente produza frutos para o Senhor, que é aquilo que eu falei no último vídeo, né? Sobre a gente multiplicar aquilo que recebeu dele. Então, quando a gente acha que a vinha é nossa, é isso, a gente, poxa, eu tenho que proteger, é meu, né? Eu tenho que proteger a minha reputação, o meu trabalho, o que as pessoas pensam de mim, quando na verdade não é nossa. E é isso que Jesus estava ensinando nessa parábola. E aí dizem para ele que isso não aconteça, né? Como podem falarem isso, né? Que tal não aconteça? É claro que isso tinha que acontecer. O que mais poderia acontecer? Ele virá e vai exterminar e vai dar a vinha a outros. E aí Jesus, com um olhar fixo neles, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Ou seja, a pedra angular que veio a esse mundo, né, para ser o centro, o fundamento da igreja, o fundamento da salvação, foi rejeitada. E a gente tem medo de ser rejeitado. E os fariseus aqui, eles temiam o povo, né? Como que fala aqui no final? Que na mesma hora eles entendiam que Jesus estava falando sobre eles, mas temiam o povo. Então, ainda assim, ainda com essa verdade exposta diante dos olhos deles, eles ainda temiam ao povo. Mas Jesus, a pedra angular, o Filho de Deus, o Filho que ele enviou, o último recurso, né, para a salvação, o único, na verdade, né, porque todos os outros eram só preparações para Jesus, ele foi rejeitado. Como podemos nós ter tanto medo assim da rejeição?
tanto medo do que as pessoas podem pensar a nosso respeito, e isso não é nunca uma desculpa pro pecado e pra agir na nossa vontade. Mas o Senhor diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Porque deles é o reino de Deus. Jesus foi mais perseguido por causa da justiça, ele foi morto sem nenhum pecado, ele foi condenado à morte sem nada, nem diante dos homens que pudesse condenar ele. E ele foi condenado. Como nós podemos ter medo da rejeição? Mas eu quero ir mais longe ainda nesse assunto, para algo que o Senhor me incomodou muito, me constrangeu até diante da palavra, e algo que tem sido falado na minha igreja também. Então, é mesmo Deus ali trabalhando esse assunto no meu coração, que é o nosso temor diante dos homens na questão de evangelizar, de falar do evangelho. E eu já aproveito para falar, tem um livro que eu tô lendo muito bom, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, Mark Dever. Tô lendo muito aos poucos porque eu tô assim digerindo bem, mas quando ele fala sobre evangelização, ele fala que a gente pode muito bem falar sobre Deus e não evangelizar. E a gente vai entender um pouquinho agora em Lucas 24 o que isso significa. Então eu falei que a gente ia ler bastante hoje. Pega sua Bíblia, porque só tem texto maravilhoso em Lucas, gente. Eu já tô vendo que eu vou ter que seguir João depois. Eu não vou voltar pro meu plano tão cedo. Eu vou ter que seguir em João, porque, Senhor amado, a gente vai falar de João um pouquinho no final do vídeo. Mas vamos lá. Lucas 24, 1 até o 7. Lembrando, depois da morte de Jesus, tá bom? O título aqui já é a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida no túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. É lindo demais, né? Imagina você, as mulheres indo lá ao túmulo, procurando o corpo. E os anjos dizem: mas por que vocês estão procurando esse corpo? Pra gente que sabe que Jesus morreu e ressuscitou, pode parecer óbvio, né? Por que elas estavam procurando lá, se a gente sabe que Jesus ia ressuscitar? Mas para todos aqueles, em todos os tempos e eras, que não sabem que Jesus ressuscitou, eles procuram a salvação entre os mortos. Só existe salvação em Jesus, mas se você não sabe que Jesus ressuscitou, se você não sabe que ele venceu a morte e que ele morreu pelos seus pecados, para que você tivesse vida, você continua procurando salvação entre os mortos. Pode ser que você que está me ouvindo continue procurando salvação entre os mortos, ou pode ser que você que está me ouvindo já tem a salvação de Jesus, mas não faz como esses anjos, não acorda as pessoas que estão procurando entre os mortos e fala: por que você procura entre os mortos? A salvação vive, né? A salvação é Jesus. Então essa é a primeira coisa que me desafiou e que me constrange, me intimida nesse texto, que para mim é óbvio. Para mim é óbvio que Jesus vive. Mas se tem uma coisa que falou comigo essa semana na minha igreja, foi quando você só fala de Jesus na 6ª, 7ª oportunidade, talvez ele já não seja tão importante para você. E eu tô num momento, né, de mudança, claro, a gente mudou de região, de cidade, o trabalho e tudo pra glória de Deus, mas assim, faz 2 meses já, 3 que eu moro aqui, 2 meses que eu tô lá no trabalho e eu não aproveitei tantas oportunidades pra falar do Senhor. E eu preciso expor isso, porque, mais uma vez, não é porque eu tô gravando um vídeo sobre uma coisa que ela tá resolvida na minha vida. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Eu preciso compartilhar, eu preciso transbordar disso, mas para que eu também seja desafiada pelas minhas próprias palavras. E eu peço a você que você pense nisso, né? Nesse sentido. Jesus vive, mas isso não é óbvio para todos. Na verdade, não é óbvio para muita gente. As próprias mulheres que acompanhavam Jesus, que estavam ali do lado dele, que tinham ouvido as palavras, os anjos tiveram que lembrar: lembre-se do que ele tinha dito. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, e crucificado, e ressuscite ao 3º dia. Mais um pouco ainda, Lucas 24, depois quando você segue para o caminho de Emaús, os discípulos entristecidos porque Jesus tinha morrido, então Jesus encontra com eles e ele vai dizer no versículo 25 até o 27: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E eu fico pensando, porque é muito engraçado, né, quando Jesus, eles param entristecidos aqui no versículo 17, 18, né, e aí falam: será que você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias, né, quando Jesus chega e pergunta para eles: o que está acontecendo? E aí Jesus pergunta: do que se trata?
E você imagina que Jesus ele tinha acabado de morrer por eles, de comprar a salvação deles. Mas ele chega no caminho e começa a conversar com eles. E ele é cheio de amor, né? Cheio de mansidão e humildade. Ele vem e fala do que se trata, né? Conta pra mim. Conta pra mim. Mas depois ele vai e fala como vocês demoram a crer. E aí ele explica todas as coisas. Imagina, né? E eu só consigo pensar em Isaías 53:11, quando fala: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, meu servo justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque os pecados deles levará sobre si. Jesus estava vendo ali diante dele o fruto do trabalho dele, não é? Aquelas vidas que não iriam para o inferno. Ele tinha acabado de comprar aquelas vidas. Ele tinha acabado de pagar por aquelas vidas, mas ele vai e ele anda o caminho de Emaús ali, sei lá, 3 horas de viagem. Mas ele vai andando e vai explicando para eles o que ele tinha acabado de fazer. E eles ainda não reconheciam. Mas eu fico imaginando a alegria de Jesus, a satisfação de Jesus, de ver aquelas vidas e falar: eu acabei de morrer por essas vidas. Eu já venci a morte por essas vidas. E eu quero o que ele precisava fazer? Só abrir os olhos deles. Porque tudo que precisava fazer já tinha sido feito. Jesus morreu, ressuscitou e estava ali falando com eles. Isso pra mim não tem comparação, não sei a alegria que Jesus deveria sentir ali, sabe? Deus ungiu Jesus com óleo de alegria, né? Como a nenhum outro. Continuando aqui, né? Jesus vai e aparece a eles ali depois. Então, quando a gente vê nos versículos 37 até o 43, olha isso. Eles, porém, ficaram assustados, né? Quando Jesus aparece ali no meio da casa, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Pelo amor de Deus, não sou um espírito, me dá alguma coisa para eu comer. E aí eles apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Jesus não mediu esforços para deixar tudo muito claro: sou eu, estou vivo, né? E talvez com tanta alegria, né? Engraçado, não era incredulidade mais dos discípulos, eles não estavam céticos, eles estavam tão alegres que o Salvador dele tinha ressuscitado que eles não conseguiam acreditar. Né? Sabe, você tem alguma coisa e fala: não acredito. Não fala: só acredito vendo, e eu vendo, não acredito. É assim, era isso que eles estavam vivendo, sabe? Eles estavam vendo Jesus e ainda assim não acreditavam. Mas Jesus não mediu esforços para mostrar: assim, sou eu, estou aqui vivo. Ele comeu, ele mostrou as mãos, mostrou os pés, tudo para que eles tivessem a certeza de que era mesmo seu Salvador que estava vivo. Imagina a alegria de Jesus em fazer isso. Em poder mostrar para eles: sim, sou eu, e eu acabei de vencer a morte em favor de vocês. Então a gente chega aqui no final de Lucas 24, perto da ascensão de Jesus. O que ele vai dizer? Versículos 44 a 49. Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém. O céu se alegra quando um pecador se arrepende. É isso que Jesus estava dizendo aqui, não é? Olha, vocês agora têm que pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Quando eu falo que você pode falar de Deus sem evangelizar, para mim isso foi bem doído de ouvir. Eu não queria ouvir isso, mas muitas vezes eu já falei de Deus sem falar de Jesus. É claro que a gente pode usar pontes, né? Às vezes a gente pode falar sobre o amor, sobre a bondade, sobre a esperança que nós temos no Senhor. Mas se não tem o arrependimento para a remissão de pecados, as pessoas vão continuar procurando a salvação entre os mortos. Então não adianta, né? Eu preciso aproveitar a primeira oportunidade. Eu não sei se eu vou ter uma segunda, uma terceira. Né? Claro que, às vezes, na escola, faculdade, trabalho, às vezes você se dá por garantido. Você fala: eu sempre vou ter essa pessoa perto de mim, eu posso falar em um outro momento, eu posso ir homeopaticamente, mas você não sabe. E eu preciso ouvir isso. Eu não sei por quanto tempo eu vou ver determinadas pessoas na minha vida. E eu preciso usar isso. Jesus fala para que se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados. E o que ele fala? Que é até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Não é pela nossa força. O evangelismo não é para mim.
é pra igreja. Então, eu tenho todo o suporte da igreja, né? Quantas vezes a gente tá na igreja e vai compartilhar pedido de oração, a gente, que o trabalho vá bem. Meu, a gente não ora pelas pessoas que a gente quer evangelizar, a gente não ora por capacitação do Espírito, né? Pra ser revestidos de poder do Senhor. Você não precisa fazer isso nas suas forças. E aí eu já tô indo longe aqui, mas o que eu queria falar é que eu quero aumentar a alegria que tem no céu e eu quero aumentar a alegria do meu Salvador, que morreu e ele vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito, né? E se alegra na nossa salvação, porque foi ele que comprou a nossa salvação. Eu quero aumentar essa alegria de Jesus. Eu não quero a minha alegria, o meu bem-estar, a minha reputação diante das pessoas. Não esqueçam que a parábola dos lavradores maus falava principalmente sobre o temor de homens, não esqueçam disso, porque viver no temor de homens, a gente não consegue obedecer a Deus. Paulo falava, né? Por acaso sirvo eu para agradar homens? Se fosse para agradar homens, não seria servo de Cristo. Não quer dizer que a gente vai ser do contra e contra as pessoas, não, mas a gente precisa agradar a Deus em primeiro lugar. Nós somos revestidos de poder. O que importa mais do que a alegria do meu Salvador? O que importa mais do que fazer o que agrada o meu Senhor? Não é só obedecer individualmente, mas é mostrar a mensagem dele para que outras pessoas creiam e obedeçam e deem glória ao nome dele. Eu queria terminar com João 4, porque é impossível não falar, né, da história da mulher samaritana, de Jesus e da mulher samaritana no poço. E eu vou ler versículos 13 e 14 e depois do 39 até o final. Mas Jesus encontra a mulher samaritana no poço e ela pergunta, mas aonde que nós devemos adorar? E aí depois ela fala da água e Jesus fala da água viva. E aí Jesus fala para ela, quem beber dessa água voltará a ter sede, da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor falou muito comigo com esse texto. Foi a pregação na nossa igreja no último domingo sobre as fontes de água viva que jorram, né? Jesus coloca essas águas em nós para que elas jorrem. E eu não sei se você já percebeu isso, mas no final desse texto a gente já vê os efeitos dessa fonte de água viva na vida da mulher samaritana. Vou ler o 39 até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, porque ela foi falando, olha Jesus, ele me disse tudo que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias, por causa do testemunho da mulher. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Que não seja só pelo que nós falamos, né? Porque o que nós falamos é só a semente, mas o Senhor, Ele vai e Ele confirma. E aí eles dizem, nós mesmos ouvimos e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que mais a gente quer na nossa vida? Do que compartilhar essa mensagem, do que transbordar, né? Ser uma fonte de água para que outros encontrem a água e para que não dependam de nós, mas para que eles próprios agora sejam fontes de água viva. É isso que a gente tem que buscar. É maravilhoso demais. Então, pode parecer que eu fui meio longe, mas voltando aqui então para o centro, né, para o objetivo desse vídeo aqui, sobre o temor de homens, né? Você acha que a mulher samaritana gostou de Jesus ter falado para ela tudo que ela fez? Dos 5 maridos e do que agora não era mais marido? Mas ela sai anunciando e falando, ele me disse tudo o que eu já fiz. Não tinha orgulho nenhum pra ela, né? E que Jesus tivesse falado pra ela tudo o que ela fez. Na verdade, eu acho que muitas pessoas que ela pregou o evangelho ali sabiam do que ela tinha feito. Mas Jesus simplesmente chegou e falou tudo o que ela fez, mostrando pra ela, né, que ele era Deus, que ele a conhecia. E aí ela saiu anunciando, não importava mais a reputação dela. Ela não precisava mais esconder quem ela tinha sido, pelo medo do que as pessoas iam falar, porque agora o principal era a mensagem do Senhor. Ele me disse tudo que eu tinha feito, ele é o Messias. Por acaso não será o Messias? Não é? É isso que ela fala. No versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Às vezes a gente tem medo de testemunhar sobre o que Deus fez na nossa vida, porque as pessoas vão saber que nós temos pecados. Ou a gente tem medo de falar do Senhor Jesus, porque depois podem nos olhar de uma forma diferente, ou pode não ter o resultado que a gente está esperando. Mas o que importa? Importa a verdade eterna, que é Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e ele ressuscitou, ele venceu a morte, já não há nada mais que precise ser feito para alcançar a salvação, porque ele já fez todas as coisas. Isso é mais importante? Ou é mais importante mas e se a conversa não dá para frente quando eu falar sobre Jesus? Ou se a pessoa já se afastar de mim porque não quer ouvir? O que é mais importante? Senhor, tenha misericórdia de nós, para que a gente tenha muito claro o que é mais importante, que é a verdade do Senhor e não a nossa reputação e não o que os outros vão pensar. Jesus, a pedra angular, foi rejeitado. Então que nós não sejamos como fariseus, colocando
a nossa reputação, a nossa vontade, o que a gente acha melhor acima da verdade do Senhor. Que a gente possa aumentar a alegria do nosso Salvador, compartilhando, anunciando a mensagem dele, a obra dele, porque nós temos o seu poder dentro de nós. Não se esqueça da mensagem dos anjos. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Que essa seja a verdade que guia as nossas vidas, que guia as nossas conversas, que Jesus seja mesmo o rei da nossa vida, que ele seja a coisa que a gente mais pensa, que ele seja o assunto que a gente mais quer falar. É um desafio. Eu não tô aqui numa posição de falar que eu alcancei isso, mas eu quero. E eu quero que você seja desafiado a isso também. Então, em nome de Jesus, que essa verdade esteja no seu coração. Em nome de Jesus, que isso esteja claro para você. Isso é o mais importante. Jesus é o mais importante. Jesus é o rei e ele vive. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração e abençoe a sua vida e possa abençoar mais vidas. E se você tem alguém que Deus colocou no seu coração para mandar essa mensagem, que você mande e que a palavra dele sempre prossiga e se expanda por esse mundo e que ele use a sua vida. Em nome de Jesus. Então, por hoje é só, gente. Fiquem com Deus e até mais.